Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Senhor, que Tu nos conhece. Tu sabes, Senhor, de tudo que nós vivemos e passamos. Nada, Senhor, está oculto aos Teus olhos, Senhor. Tu sabes, Senhor, das pessoas que aqui estão feridas nessa noite. E o Senhor me mostrava pessoas com cicatrizes profundas, mágoas antigas. O Senhor me mostrava pessoas trazendo fardos pesados até este lugar. O Senhor me mostrava pessoas como que entaladas, como que querendo respirar, ofegante, tamanha dificuldade, tristeza e opressão. O Senhor me mostrava pessoas à beira de um abismo. O Senhor me mostrava pessoas com dificuldades até de achar motivo para viver. E o Senhor sabe que você está aqui nessa situação, meu irmão, nessa noite. O Senhor tem visto você chorar sozinha, minha irmã. O Senhor tem visto o teu desespero. Você não está sozinha. O Senhor está te chamando pelo nome nessa noite. O Senhor está vendo a tua dificuldade. O Senhor está tocando aonde ninguém jamais tocou. E você está sentindo esse toque agora. Você está ouvindo agora a voz de Deus falando com você. Você está ouvindo agora que Deus te vê como filho, como filha. O Senhor me mostra uma pessoa que está se escondendo nesse momento por causa do seu pecado. Mas eu quero dizer para você que não há pecado neste mundo que possa te afastar do amor de Deus. Deixa Deus te encontrar nessa noite, meu irmão. Mesmo que você esteja sujo, mesmo que você esteja fedendo por causa do pecado, mesmo que você esteja em lágrimas, deixa o Senhor te encontrar. Deixa Ele te tirar dessa tristeza, dessa depressão, desse medo que te acorrenta e te aprisiona. Deixa essa noite ser uma noite de libertação na tua vida. Deixa tirar essa mágoa antiga, esse rancor, essa tristeza. Você não precisa carregar tanta tristeza. Você não precisa carregar tanto ódio, tanto rancor. Você nasceu para ser livre. E eu te imploro, meu Deus, toca no coração do teu povo nessa noite, Senhor. Tira o coração de pedra, machucado, destroçado, e coloque em nós um coração de carne, Senhor. E a Ju me convidou para estar aqui pregando hoje. E quando ela me falou o tema, eu confesso que eu tremi. Eu estava segurando o telefone quase caiu da minha mão. Porque ela pegou e falou assim: Alex, eu sinto, e foi muito profético, de lembrar eu me arrepio. Ela falou assim: eu sinto que nós precisamos orar pelo Brasil. Eu sinto que o momento que a gente passa, a gente precisa rezar pelo Brasil. A gente precisa rezar por tudo que está acontecendo,
por tudo que a gente está passando, por essa confusão toda. Por isso eu quero te convidar para vir pregar no grupo. Eu tremi ali na hora, né? Mas falei, amém, né? Deu certo, a agenda conseguiu bater. Eu falei, eu vou falar. E quando eu estava rezando e entregando esse momento ao Senhor, eu comecei a procurar na Bíblia Sagrada passagens aonde o povo de Deus estava sendo atormentado, oprimido, onde o povo de Deus estava como escravo. E eu falava assim, nossa, essa passagem vai ser legal para falar do que o Brasil está passando, porque o Brasil está passando por isso. Só que aí o Senhor falava no meu coração, não é essa passagem que eu quero. Aí eu ia lá em uma outra passagem, onde um rei se levantava contra o exército de ímpios, né? E Deus dava uma vitória. E aí eu falava, nossa, essa aqui vai ser bacana, porque a gente vive essa batalha e Deus vai dar uma grande vitória. E Deus falou assim, não é essa passagem que eu também quero que você use. E Deus me deu uma passagem, e eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai trabalhar na nossa individualidade, na nossa família, na nossa comunidade e com toda certeza no nosso Brasil. Se você está com a tua Bíblia aí, pega por favor em Efésios capítulo 6, versículo 10. O pessoal que é da intercessão e da cura e libertação sabe do que a gente vai falar agora. Efésios capítulo 6, versículo 10. Se a sua Bíblia for Ave Maria, está na página 1502. Abre aí a sua Bíblia. Isso. Se você já encontrou, é bem facinho, está lá no Novo Testamento. Coloca a mão sobre a sua Bíblia aberta. Se você não encontrou, coloca a mão sobre o seu coração. Se você está sem Bíblia, traga a Bíblia. Grupo de oração é o lugar de trazer a Bíblia. É legal, é levinha, é fácil de carregar ela. Traz a Bíblia. Tem gente por aí que diz que católico não lê a Bíblia. Isso é verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Ah, meu Deus do céu. Mentira, né? A gente lê a Bíblia sim. E tem que guardar ela no coração. Esse é o lugar especial que a gente tem que guardar. Então, com a mão sobre a Bíblia ou sobre o seu coração, repita comigo assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Novamente, com bastante fé. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Preste atenção nessa palavra. Se você já a conhece, guarda ela com carinho no teu coração. Uma palavra muito forte. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais resistir nos dias maus e manter-vos inabaláveis no cumprimento do vosso dever. Ficai alerta, a cintura cingidos com a verdade, o corpo vestido com a couraça da justiça e os pés calçados de prontidão para anunciar o evangelho da paz. Sobretudo, embraçai o escudo da fé, com que possais apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai, enfim, o capacete da salvação e a espada do Espírito, isto é, a palavra de Deus. Intensificai as vossas invocações e súplicas. Orai em todas as circunstâncias pelo Espírito, no qual perseverai em intensa vigília de súplica por todos os cristãos. E orai também por mim, para que me seja dado anunciar corajosamente o mistério do Evangelho, do qual eu sou embaixador e prisioneiro, e que eu saiba pregoá-lo publicamente e com desassombro,
como é o meu dever. Palavra do Senhor. Eu sei que você já ouviu essa palavra, e como eu disse antes, eu não tenho dúvida que é uma palavra que ela vai gerar libertação para a nossa vida, mas também vai nos dar a graça de fazer entender o porquê de tanta luta, o porquê de tanta guerra, o porquê de tanto ódio. Irmãos, falar do nosso país, falar das coisas que nós vivemos e experimentamos nos últimos dias, não é fácil. Dói no nosso coração ver um local tão abençoado, uma terra linda, abençoada por Deus, aonde o clima nos ajuda com tudo. Eu já tive a graça de pregar o evangelho por todo o Brasil e até fora do Brasil, e eu não tenho medo de afirmar para vocês, Deus olhou de maneira especial para o nosso país, nos deu uma terra que basta cuidar um pouco dela, que o que se planta você colhe. A gente não tem, graças a Deus, grandes desastres naturais, nunca experimentamos guerras cruéis como experimentou a Europa e tantos outros países, mas nós carregamos dentro de nós uma dor muito grande, a dor de não conseguir olharmos uns para os outros e nos amarmos. E isso é muito difícil, irmão. E eu posso dizer isso dando um testemunho para vocês. Quando eu fui missionário, morei fora do Brasil durante 5 anos. Durante 5 anos eu morei na Inglaterra. E lá nós tínhamos uma comunidade brasileira em que nós fazíamos o trabalho de evangelização, grupo de oração. E naquele lugar eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de todos os cantos do planeta. Os chineses, japoneses, indianos, italianos, todo mundo. E eu vi o brasileiro lá também, de uma maneira que eu não conhecia, mas que doeu ver no meu coração. Doeu ver no meu coração que um brasileiro que sabia falar inglês cobrava quase R$200 para ir comprar um remédio na farmácia para um brasileiro que não sabia falar inglês. Doía no meu coração ver que brasileiro contratava brasileiro para trabalhar. Só vou dar um exemplo de valor para não ficar confuso, né? Ganhava R$100 do patrão e passava R$50 para aquele que trabalhou. Explorava mesmo. Era engraçado porque às vezes a gente via o chinês chegando lá, e o chinês ele chegava e eles, da maneira que eles viviam, eles iam morar numa casinha e entrava lá 10 chineses para morar naquela casa. E era interessante porque dali 1 ano já não eram mais 10 chineses, tinham ali 5, outros 5 já estavam em outros locais. Dali 10 anos a gente já tinha notícia de que cada um estava com a sua casinha morando lá. Os brasileiros também chegavam e moravam todos juntos, 10 uma casa só. Mas depois de 10 anos, um estava rico e milionário, e os outros 9 ainda sofrendo e sofrendo muito. Nós, irmãos, talvez por sermos tão explorados e tão massacrados durante tanto tempo, esquecemos que quem está do nosso lado é povo brasileiro, é pessoa, é irmão, tem sangue nas veias como nós temos. E se nós nunca nos amarmos como nós somos, nós nunca seremos uma grande nação. Enquanto a gente ficar com discursos que apenas mostram rótulos, a gente nunca vai conseguir vencer o que é necessário vencer. Porque nessa palavra que eu li para vocês, deixa uma coisa muito clara para todos nós. E aí, se alguém quiser me chamar de desequilibrado, pode chamar, porque para mim não há equilíbrio entre o bem e o mal. Não há equilíbrio, ou você é do bem ou você é do mal. Para mim não existe relativismo. Não tem como negociar com o cão, não tem como negociar com Satanás. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Ou você quer as coisas as claras ou você quer as escondidas. Ou você quer a justiça ou você quer o jeitinho brasileiro.
Não tem como. E eu sei que você está aqui nesse grupo de oração, porque talvez você já tentou com as suas forças lá fora, com bens materiais, com influência, com a saúde do teu corpo ser feliz, e não conseguiu encontrar respostas e felicidade. E veio para cá, nesse grupo de oração, porque você entendeu que muito mais do que as coisas físicas, do que aquelas que se pode tocar, existem coisas sobrenaturais. Existe um mundo sobrenatural, existe um mundo espiritual, e a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que você não vê. Por isso eu digo para vocês, irmãos, que não é contra a carne e o sangue que nós temos que lutar. Não é. Não é contra o nosso irmão que nós temos que olhar e menosprezar e desprezar. Não é. Mas é contra principados e potestades. É contra as forças espirituais do mal que se levantaram contra a terra de Santa Cruz, que se levantaram contra o nosso Brasil. As pessoas às vezes criticam e falam assim: o Estado é laico. E claro que é laico e deve ser laico, precisa ser laico. Mas o que garante o Estado ser laico, com toda certeza, é a influência da Igreja Católica, da família patriarcal judaica cristã, esse modelo que nós apresentamos para o Ocidente, enquanto igreja. Porque se não fosse a igreja, irmãos, nós estaríamos com a cultura romana ainda. E sabe como era a cultura romana? A cultura romana era no chicote. A cultura romana era crucificando aqueles que erraram. A cultura romana era jogando os cristãos para divertimento numa arena para ser comido pelos leões. A cultura romana era com orgias. A cultura romana era com sacrifício humano aos deuses romanos. Se não fossem os romanos, teria talvez sido outra cultura, a cultura dos pagãos, ou cultura de outros povos que não acreditavam em Deus e que talvez praticavam coisas absurdas. Mas se existe um Estado democrático e de direito, se existe um país que quer colocar Deus sobre as coisas, é porque existiu uma influência da igreja. Isso a gente não pode negar, ninguém pode negar. Não pode negar uma coisa dessa. Mas nós, enquanto pessoas, ainda mais numa semana como essa, precisamos orar pelo nosso país, contra esses principados e potestades que têm se levantado nos ares. Porque nós estamos sendo enganados, irmãos. Nós estamos sendo enganados. A Bíblia diz: o meu povo erra, o meu povo falha, o meu povo cai por falta de conhecimento, e conhecimento da palavra de Deus. Nós não conhecemos a palavra do Senhor, e nós nos deixamos levar pelos ventos, nós nos deixamos levar pelos discursos. Nós precisamos de muito mais do que isso, irmãos. Nós precisamos ser sinceros no nosso coração, na nossa vida. Se nós queremos um país melhor, nós devemos ser pessoas melhores. E nós precisamos entender primeiro os nossos conflitos pessoais, aqueles que se levantam dentro da nossa casa, entre marido e mulher, entre pai e filho, entre amigos. Quantas pessoas pararam de conversar umas com as outras por causa de dinheiro? Quantas famílias, e eu conheço várias, que o irmão não conversa mais com o outro porque pegou um dinheiro emprestado. O dinheiro separou irmãos. O material, o vil, aquilo que vai ficar para trás, separou. E a gente vai deixando isso separar. E às vezes a gente passa pela vida e a gente vê as coisas acontecendo, e as pessoas da nossa vida vão ficando para trás. E aí um dia você pergunta para alguém: escuta, por que você não é mais amigo da pessoa? E aí você até tenta buscar um motivo, e às vezes até consegue apresentar o motivo, mas aquilo não convence nem quem ouviu e nem você mesmo. Porque não é contra a carne e o sangue, irmãos.
Nós nascemos para nos amar, e nos amar da maneira que nós somos, independente da nossa fraqueza. Porque eu quero dizer uma coisa para você, e preste muita atenção. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito é o homem que confia em outro homem. É uma palavra dura e forte. Porque o homem, irmão, ele é feito no pecado. O homem um dia ele te decepciona. Um dia teu filho vai te decepcionar de alguma maneira, tua esposa, teu marido, teu pai, tua mãe, patrão, até aquele político que você vai votar. As pessoas te decepcionam. As pessoas são falhas. Quem é perfeito? Só Deus é perfeito. Por isso nós não podemos nos deixar enganar. Nós não podemos mais ser massa de manobra, não podemos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e falar: espera, eu estou no meio de uma batalha, eu estou no meio de uma guerra. Eu ouvi uma vez de um homem, Padre Rufus. Padre Rufus, durante muito tempo, foi uma grande referência para a igreja no exorcismo. E uma vez eu ouvi dele o seguinte, ele falou assim para mim: Alex, você sabe qual é o objetivo de Satanás? E eu peguei e disse a ele: qual é, padre? O objetivo de Satanás é destruir o mundo, né? É o anticristo. E ele olhou para mim e falou assim: não, o objetivo de Satanás é te destruir. Mas ele falou isso para mim, mas ele fala para você também. Ele é astuto, ele é um guerreiro milenar, preparado para uma só coisa: para tirar a tua salvação, para tirar você do céu, irmão. Ele é feito para isso, e a gente cai na lorota dele, e a gente deixa com que essa tentação entre no nosso coração, separe pai de filho. O que pode existir, meu irmão, nessa terra que impeça um pai de falar com um filho? Pode me apresentar qualquer motivo. Se você refletir o máximo, você vai chegar e vai concordar comigo: não existe motivo que justifique um pai não conversar com um filho. E a gente cria as muralhas, a gente cria os motivos, a gente deixa a maldade entrar dentro da gente, e a gente não consegue ver Deus agir. A palavra de Deus diz lá em Isaías: não é a mão de Deus que é curta, nem o ouvido de Deus que é tapado para nos ouvir, mas são os nossos pecados que colocaram uma barreira entre nós e Deus. O que significa isso, irmãos? Significa que se a transformação não começar a acontecer em nós e através de nós, nós não vamos experimentar a cura e a libertação. E pense comigo, e tenha certeza disso: a nossa terra também não vai experimentar a cura e a libertação. Porque eu quero a paz, eu quero a justiça, mas eu quero para o outro. Quando eu falo para mim, às vezes eu pondero, às vezes eu relativizo, às vezes eu vou no politicamente correto para não desagradar ninguém. Mas não pode ser dessa forma mais, irmãos. Nós precisamos levar a sério o momento que nós passamos. A família está na berlinda, a vida está na berlinda, os valores estão na berlinda, o amor está na berlinda, a comunidade está na berlinda, e nós precisamos nos posicionar. E eu não estou dizendo aqui para você posicionar em Facebook, e nem para você fazer isso ou aquilo por fulano A ou B, jamais isso. O que eu estou falando é falar para você orar como quem está em guerra. É para você entender o que está acontecendo com você. Porque o pior soldado não é aquele que vai para a guerra e morre. O pior soldado é aquele que vai para a guerra, mas não sabe o que fazer lá. Ele olha para o lado e vê tiro vindo, ele pega na arma, mas não sabe o que fazer com a arma, e as coisas acontecem com ele, mas ele não acontece com as coisas. Eu me lembro, antes de eu conhecer a palavra de Deus, a sensação que eu tinha na minha vida era essa: era um monte de coisa acontecendo comigo. As pessoas vinham e me falavam, as pessoas vinham e agiam na minha vida. Depois que eu conheci a palavra de Deus, irmãos,
eu comecei a acontecer com as coisas. Eu falei: espera, qual é a verdade? Qual é o caminho? Qual é a vida? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de como a coisa é séria. Há uns 4, 5 anos atrás, eu não sei ao certo, eu não era vereador ainda. Eu tinha um cargo que trabalhava com dependência química. E eu fui em uma reunião em Brasília, onde se discutia as políticas sobre drogas. E a pessoa que estava lá apresentando, ela fez o seguinte comentário. Preste atenção. Como isso é guerra. E é guerra contra Deus. A pessoa falou assim: nós precisamos entender que não há só uma verdade. Há várias verdades. Nós precisamos entender que não há só um caminho para a pessoa ser tratada. Há vários caminhos. E precisamos entender mais ainda que existem vários tipos de vida. A pessoa usou as 3 palavras: verdade, caminho e vida, contra a própria palavra de Deus. Mas, irmão, na hora eu entendi. Eu estava num lugar que era guerra, que era batalha. Porque segundo a Bíblia, segundo o que eu aprendi, não existe outra verdade, não existe outro caminho, não existe outra vida a não ser o Senhor Jesus de Nazaré. Vão tentar nos vender, vão tentar nos enganar, vão tentar nos ludibriar. E a palavra de Deus diz que no final dos tempos muitos vão ser enganados. A palavra de Deus diz que no final dos tempos, será que o Senhor encontrará fé sobre a terra? Eu lembro quando meu avô falava isso para mim, eu me arrepiava todo e falava: acha, avô, todo mundo acredita em Deus. Esses dias eu cheguei numa cidade, eu fui fazer um trabalho lá, cheguei naquela cidade e falei assim para um senhor: você sabe onde é a igreja? Cidade pequena. Aí aquele senhor olhou para mim e falou: não. Eu achei esquisito, eu guardei aquilo no meu coração e fui um pouco mais com o carro, 2 quadras. Falei para uma outra pessoa: oi, você sabe onde é a igreja? A pessoa falou assim: não, também não sei. Eu falei: caramba, ninguém sabe onde é a igreja. Aí fui mais um pouco, mas já estava ficando bravo, né? Aí perguntei para outra pessoa, falei: escuta, você sabe onde é a igreja? Aí a pessoa ainda falou para mim: qual? Qual igreja, né? Aí eu falei: não, igreja católica. Aí ela falou assim: fica na frente do bar. Eu só estou falando para você o mundo que a gente está vivendo hoje, gente. Por que nós deixamos de ser referência? Houve um tempo em que a Europa olhava para a América Latina e falava assim: nós precisamos de vocês. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos do fogo missionário. Nós precisamos de homens e mulheres que queiram ser santos, famílias que queiram ser santas. Aonde se perdeu isso? Aonde a gente deixou isso passar? A gente tem que tentar resgatar dentro de nós tudo isso, irmãos. Resgatar e lutar pela nossa família, resgatar e lutar pela nossa dignidade, lutar pelo nosso país. Porque eu tenho certeza e certeza absoluta, essa é a terra de Santa Cruz, essa é a terra de Deus, essa é a terra onde a primeira coisa que aconteceu nela foi uma santa missa. Essa é uma terra consagrada ao Senhor. Essa é uma terra que vai ser sinal para o mundo de um povo justo, de um povo que tem ordem, que tem progresso, de um povo que respeita a família, de um povo que respeita as pessoas. Eu acredito nisso, irmãos. Mas não existe sucesso sem luta. Não existe cura e libertação sem oração. Você tem lutado pela tua família, eu sei disso. E eu não sei, de repente o motivo que você veio aqui ao grupo de oração, talvez um problema particular, uma causa física, rezar por alguma pessoa, e aí fala assim: nossa, Alex, mas por que falar sobre isso? Porque essa semana é uma semana diferente, é uma semana importante.
É uma semana em que cada um de nós precisamos colocar o nosso joelho no chão e rezar pelo nosso país, entregar ele nas mãos de Deus. Gente, eu não falo de candidato, misericórdia, eu não vou falar disso de maneira alguma, nem de lado, para lá, para cá, não. Meu lado é para cima, é para o céu. Falar de Deus e da vontade, necessidade que a gente tem de estar rezando durante essa semana, porque você não tenha dúvida, o mal está se arquitetando, o mal está planejando, e nós precisamos também lutar. Se você não lutar pela tua família, irmão, quem vai? Eu me lembro uma senhora uma vez, testemunho que eu quero dar aqui. Ela estava com o marido desempregado, e ela falou assim para mim: Alex, eu queria que você rezasse pelo meu marido, para que ele arrumasse um emprego. Falei, tá bom, vou rezar, mas eu queria que a senhora rezasse também. E aí a gente foi fazendo uma campanha de oração, e o marido dela não conseguia arrumar um emprego. Eu sei que um dia ela ligou brava para mim e falou: meu marido ainda não arrumou um emprego. Aí eu falei: poxa vida, que pena, vamos rezar mais. Só que vamos fazer diferente. Vamos rezar 2 horas da manhã, você topa? Ela falou: 2 horas? Eu falei: vamos rezar 2 horas da manhã. Eu vou rezar na minha casa, que era um horário que batia a minha oração naquela época, e você vai rezar na sua casa 2 horas da manhã. Passou 2 semanas, ela não ligou mais para mim, e eu acabei encontrando ela, e eu falei: e aí, seu marido arrumou um emprego? Ela falou: não, Alex, eu parei de rezar. O jeito que você quer que eu reze é muito difícil. Eu falei: mas eu tô lá rezando pelo teu marido e você para de rezar? Você podia pelo menos me avisar, né? Aí ela pegou e falou assim: não, porque se Deus quiser fazer, Ele vai fazer de qualquer jeito. Irmão, quero que você preste atenção em uma coisa. O que o Senhor tinha que fazer, Ele fez perfeitamente. Ele disse no alto daquela cruz: tudo está consumado. Ele fez perfeitamente o seu sacrifício por mim e por você, para que nós fôssemos salvos. Amém? Agora a unção tem um preço que poucos querem pagar. A cura e a libertação tem um preço, irmãos, que nós precisamos pagar com o joelho no chão. E muitos de nós estamos vendo as nossas famílias caindo no abismo, nossos filhos nas drogas, na prostituição, porque nós não temos coragem de orar. A gente tem coragem de pedir para os outros rezar. Aí deixa ele rezar, ele é bom de reza, né? Pessoal, ele é bom de reza, deixa ele rezar lá, vai dar tudo certo. Irmão, tem hora que é você que tem que orar pela tua família. Tem uma hora que é você que tem que pegar, botar lá o bastão e falar: aqui é a minha terra, aqui é a minha casa. Eu não vou deixar Satanás imperar aqui não. Eu não vou deixar os principados e potestades imperar. Aqui na minha casa quem manda é o Senhor Jesus. Haverá um tempo, e eu sei que você já ouviu isso, que alguém vai passar diante das nossas casas e vai dizer: quem é o Senhor dessa casa? Quem é o Senhor dessa casa? E muitos dirão: é fulano de tal, é Beltrano. Mas cadê aqueles que dirão: o Senhor dessa casa é o Senhor Jesus, é o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus? Quantos terão essa ousadia de dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Porque é da nossa casa que parte tudo, irmãos. Como eu disse para você, não dá para relativizar. Apocalipse 3,15: oxalá fosses quente ou frio, mas como é morno eu vou te vomitar. Quem quer ser vomitado, irmãos? Não há espaço para isso. Não há espaço para ser morno. Não há espaço para relativizar. Não há espaço para fazer acordo com Satanás. Ou é de Deus ou não é de Deus. Eu não preciso aqui enumerar pecado. Eu não preciso aqui enumerar caminho. Você sabe o que é certo e o que é errado. Alex, mas eu nem sempre sei fazer o que é certo. E eu quero contar para você um segredo. Nem eu. Eu também não consigo. Eu não consigo fazer tudo certo, irmão. Mas eu preciso lutar para fazer tudo certo. Eu preciso insistir. Eu não posso dar concessão ao inimigo.
Porque se eu der uma concessãozinha pequenininha, acabou. Vou contar uma última historinha para a gente entrar em oração. Talvez você já até tenha ouvido essa história. Eu gosto muito dela porque ela diz muito. Diz que um cara tinha um sonho. Ele queria ter uma casa. E ele via pedindo para Deus, falava: Senhor, eu quero ter uma casa. Senhor, deixa eu ter uma casa. Ficava pedindo para Deus uma casa. E Deus dava a casa para ele. Aí um dia o diabo ouviu ele pedindo a casa e falou assim: ô, você quer uma casa? Ele falou: eu quero, mas quem vai me dar é Deus. E Deus já te deu a casa? Não, Deus ainda não me deu a casa, mas Deus vai me dar. Ele falou: oh, rapaz, por acaso eu tenho aqui a planta de uma casa? O diabo, ele é astuto, né? Eu tenho aqui a planta de uma casa, daí abriu, a planta da casa. Olha que casa bonita. Aí o cara olhou e falou: rapaz, é mesmo bonita, hein? Mas isso é coisa do diabo, eu não quero não. Ele falou: não, rapaz, isso aqui não é coisa do diabo não. Seguinte, eu te dou essa casa inteirinha. E você não precisa falar para ninguém que foi eu que te dei. Como assim? Não, você não está pedindo uma casa? Eu vou te dar a casa que você quer, a casa dos seus sonhos. Eu sei que essa é a casa dos seus sonhos. Você não quer nada? Ele falou: não, mas eu só quero uma coisinha só. Mas o que você quer? Eu quero um quartinho. Aí falou: eu não vou dar um quarto pro capeta. Imagina eu chamar os outros em casa e vou apresentar a minha casa e falar assim: ó, aqui é o quarto do Satanás. Não vai dar certo. Eu não vou dar um quarto para você não. Ele falou: rapaz, então é o seguinte, me dá um canto. Ele falou: eu também não vou te dar um canto não. Imagina, falar: isso aqui é o canto do capeta. Não dá certo isso não. Ele falou: então vamos fazer o seguinte, olha só, em uma casa linda, uma mansão, do jeito que você quer, você só vai me dar um prego. Um prego na parede. Aí o cara coçou a cabeça, né? É um preguinho. Ninguém nem vai ver. Ele falou: não, ninguém vai ver. Só um preguinho. Só um preguinho. E aí ele fez aquele acordo com o diabo e ficou com a casa toda para ele. Pegou, saiu para fazer umas compras, para trazer algumas coisas para dentro de casa. Quando ele abriu a porta de casa, veio um cheiro de podridão. Um cheiro de coisa morta. Ele falou: mas o que é isso? Como pode? E quando ele olhou lá onde estava o prego do diabo, tinha um gambá morto, se decompondo. E aí ele foi e falou para o diabo, falou: oh, como é que eu vou ficar dentro dessa casa? Você coloca um gambá morto aqui no teu prego que eu dei? Ele falou: pois bem, o prego é meu e eu coloco aqui o que eu quiser. Pesado, né? Você está entendendo por que não dá para a gente negociar? Por que não dá para a gente fazer concessão? Por que não dá para ser mais ou menos de Deus? Por que não dá para você pegar e falar assim: não, até aqui eu vou, mas dali para cá é radical demais? Irmão, abre o olho um pouquinho, olha aqui para mim. Isso aqui é radical. Esse sacrifício foi radical. E foi por você. Foi pela tua casa. Foi pelo teu marido, foi pelo teu filho, foi pela tua esposa, foi pela nossa comunidade, foi pelo nosso país que ele morreu. E é por isso que nós temos que lutar. Não contra homens que são de carne e que são de sangue. Não contra pessoas que se enganam, que são enganadas, que vão pelas suas paixões, mas contra esses principados e potestades. Que nós possamos rezar para que Nossa Senhora Padroeira desse nosso Brasil, intitulada Aparecida, interceda pelo seu povo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.